Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. Estamos refletindo sobre a reforma religiosa. Ora, na aula passada, podemos entender um pouco sobre como se deu esta crescente mudança, transformação no pensamento reformado. Não inicia no século XVI, não inicia no século XV, não inicia no século XIV, mas podemos ver que remonta ao século XII e possivelmente alguns registros que não foram preservados pela história, em que homens estavam inconformados de como a igreja cristã, né, e o caminho em que essa igreja cristã estava trilhando e estava apontando. Falar desta maturação do pensamento sistematizado da Igreja Católica Apostólica Romana é lembrar da contribuição, não é, tão maciça e tão importante em que os monges fizeram. Já estudamos sobre, não é, acerca, melhor dizendo, acerca de alguns monges, como os dominicanos, franciscanos, mas nesta aula eu quero enfocar os augustinianos, haja vista que o grande reformador, Martinho Lutero, ele foi monge augustiniano. E uma vida de monge era uma vida de reclusão, uma vida de monge era uma vida de abnegação, a vida de monge era uma vida em que estava ligado direto para o trabalho, as orações, o serviço, o servir. E geralmente eles viviam, né, em monastérios, onde existia uma liderança sobre eles, que era o abade. Se fosse um monastério feminino, a abadesa. Agostinho certa vez disse que foi o orgulho que transformou os anjos em demônios e a humildade que faz homens serem como anjos. Eu gostaria de ressaltar para vocês que na dogmática católica, a, o conceito de uma vida pura, sem pecado, ligado ao transcendente, a Deus, né, estava ligado, de certa forma, a alguns aspectos em que a vida deste homem ou desta mulher tinha que ser não apenas reclusa, mas também não dada a experiências sexuais. Nesta imagem você pode ver, né, em algumas montanhas, né, na Grécia, algumas arquiteturas, né, alguns mosteiros estão presentes ainda hoje. Ora, no momento em que Martinho Lutero ele declara, ele anuncia o seu pensamento em Worms, era certo que havia uma grande possibilidade dele desaparecer. O que ocorre é que ele foi, não é, sequestrado pelo príncipe, não é, Frederico, conhecido como Sábio, e levado para o castelo em Warburg. Neste castelo, Lutero teve tempo para refletir, Lutero teve tempo para iniciar a tradução da Bíblia para o alemão, não diferentemente do que o Wycliffe fez na Inglaterra, não diferentemente também do que o próprio, não é, grande pai da igreja, teólogo, líder, que foi São Jerônimo. Ele traduz o Antigo Testamento escrito no hebraico, ele aprende a língua hebraica e traduz do hebraico para o latim e o Novo Testamento do grego para o latim. E é muito interessante, porque ele não pega uma tradução do grego como era a Septuaginta, né, no Antigo Testamento. E é este processo de colocar o texto entendido, canônico e sagrado para a igreja cristã nas mãos, né, da própria eclésia, da própria igreja, é um sentimento reformador. Neste ambiente, em 1900, resiste o estúdio, a sala onde Lutero estava trabalhando, orando, escrevendo, e mais recentemente ela está assim. Irei fazer agora uma contraposição para mostrar para vocês, através de uma obra, não é, excelentíssima de professor, não é, Ruston, aonde ele trabalhou em sua tese
princípios de santidade, mas também desta entrega deste homem, né, aos desejos carnais. Chama a atenção também de uma grande teóloga, Uta Hickman, que escreveu um livro belíssimo, Eunucos pelo Reino de Deus, e eu até indico, né, como uma literatura para todos aqueles que quiserem aprender um pouco mais, né, nesta concepção, através desse tema que nós estamos falando. Falar e refletir sobre a carne moral pecado no século XVI. Então notem que é em 1517 que a reforma ela dá aquele start, aquele início a partir da Alemanha de fato, e o professor Ruston Lemos de Barros escreve uma tese onde na página 21 de sua obra Carne, Moral e Pecado, século XVI, o Ocidente e a repressão aos deleites da volúpia e aos delitos por cópula ilícita. Ele faz justamente um apanhado dizendo que tem crescido, não é? E é muito visível isso, padres que estão largando seu sacerdócio para casar, da mesma forma que algumas vivências desconcertantes para a igreja, em que padres, né, terminam sendo manchetes de jornais diversos, mostrando, né, justamente alguns parágrafos sórdidos que não deveriam ser vivenciados, mas que sempre a igreja coloca, né, debaixo do tapete. É bem verdade que posteriormente iremos falar um pouco, inclusive, né, de lideranças religiosas protestantes. Tá? E se Lutero tivesse hoje em dia, faria uma reforma dentro do que tinha sido reformado, porque está, né, um tanto quanto, digamos, descompensado, para não utilizar outra palavra, que possa refletir algumas igrejas, né, protestantes, reformadas, principalmente as igrejas, né, neopentecostais e etc, etc. No considerado maior país católico do mundo, ele está falando do Brasil, evidenciam-se cada vez mais as contradições entre normas de conduta cristalizadas pela teologia oficial católica e as práticas sexuais vivenciadas no cotidiano, tanto pelos fiéis como pelo próprio clero. O índice de religiosos que protestaram contra o celibato clerical, bem como os que abandonaram publicamente a castidade sacramental e se casaram, tem assustado a própria cúpula da igreja. Calcula-se hoje em mais de 5.000 o número de ex-padres casados, embora a Federação Internacional dos Sacerdotes Casados já representam cerca de 100.000 ex-padres. Notem, esta pesquisa ele fez, no período, né, em que ele estava submetendo a sua tese. Então, nos reportemos, né, no final da década de 80, início da década de 90. Em 1887, um padre, acompanhado de uma prostituta, morreu de ataque cardíaco em pleno ato sexual no motel de São Luís, no Maranhão. Pouco tempo depois, um religioso paulista foi flagrado por policiais quando estava seminu ao lado de um garoto de 16 anos, de quem tirava fotos. Em outubro de 1987, faleceu de AIDS um padre de 39 anos, vigário da paróquia de São João Maria Vianney, na Lapa, em São Paulo. E que também lecionava filosofia na PUC, Universidade Católica, na capital e em Sorocaba. Seus superiores alegaram que durante 9 meses que o religioso havia contraído a doença numa transfusão de sangue no Paraguai. Já em 1989, o padre que ganhou a eleição para prefeito de Águas Formosas, Minas Gerais, veio a tornar-se conhecido pela sua condição de portador do vírus de HIV e pela acusação de homossexual por parte de seus adversários políticos. Neste mesmo ano, um padre de 29 anos, responsável pela paróquia de Nossa Senhora das Graças, no bairro de Barreirinha, em Curitiba, foi denunciado numa delegacia da mulher por uma jovem de 21 anos por tê-la engravidado. Então note que
nesta tese, o professor Rushton, ele sai garimpando, e é uma pesquisa, né, em que ele traz algumas, né, algumas falas, testemunhos, um tanto quanto não propício, né, para aqueles que adotam como estilo de vida, né, estas práticas. Nada diferente do que acontece na nossa atualidade, né, de tantos outros religiosos com religiões diferentes, né, que inclusive diz que seus membros são santos. Isto é uma vergonha. Em 7 de dezembro de 1989, um padre foi assassinado no interior do Motel Elo, na Barra do Rio, Ceará, por um garoto de programa que convidara para uma noite de sexo. No interior do estado do Ceará, no município de Independência, foi denunciado um padre da paróquia de Nossa Senhora de Santana por ter violentado um menor de 15 anos paraplégico residente no distrito da Vila de Tranqueiras em junho de 1990. Retornando agora para o século XVI, né, e nesta mesma temática, eu trago, né, a fala de Erasmo de Roterdã, dentre, digamos, o seu repertório de escrito e reflexão, né, e reflexões, está o Elogio da Loucura. Então, olha só o que ele chega a falar. Mas gostaria que você pudesse saber quem era Erasmo de Roterdã. Então, eu estarei mencionando para você um pouco sobre Erasmo. É certo que Erasmo, ele nasceu na passagem de 27 para 28 de outubro, em Roterdã. Quanto ao ano do seu nascimento, os biógrafos oscilam entre 1465 e 1469. Filho de um padre com funções itinerantes, Roger Gert, e de Margaret, filha de um médico de Zevenberg. Da ligação ilícita nasceram Pierre e Erasmo, que órfãos ainda crianças foram colocados pelos tutores em Hertogenbosch, em uma vida de claustro, ou seja, uma vida, né, monástica. Para fugir daquela situação desagradável, ambos decidiram-se pela vida religiosa de fato. Pieter ingressou no mosteiro de Sion e Erasmo tornou-se noviço augustiniano em Stein, onde foi ordenado sacerdote em 1492. Então, nestas reflexões, notem o que Erasmo ele chega a falar, concatenado a uma realidade muito presente, muito, né, visível, notória, no período em que ele estava vivendo, onde a moralidade clerical estava em baixo nível. Que diria Jerônimo se pudesse ver o leito da Virgem exibido por dinheiro, recebendo tanta veneração quanto o corpo consagrado de Cristo? Óleos milagrosos, os fragmentos da verdadeira cruz suficientes, se fossem reunidos para fabricar um grande navio? Aqui temos o capuz de São Francisco, ali a saia de Nossa Senhora ou o pente de Santa Ana, não apresentados como auxiliares inocentes da religião, e sim como substância própria da religião. E tudo pela avareza dos padres e a hipocrisia dos monges que brincam com a credulidade do povo. Então, né, notem ainda na fala de Erasmo de Roterdã, em seu livro Elogio da Loucura, né, o quanto ele, digamos, pontua como era, né, a vida de muitos clérigos. É bem verdade que nós não podemos generalizar, mas também se faz necessário aqui lembrar que a prática da venda na venda, né, de um perdão por um pecado, por um delito cometido, também não ocorria. A venda de indulgências, né, trouxe um empoderamento muito grande para a Igreja Católica Apostólica Romana. E por fim, eu trago, né, esta citação que diz: talvez fosse melhor não falar dos teólogos. Tão delicada é essa matéria
E tão grande é o período de tocar em semelhança à corda. Por que ele está falando isso? Porque era o período da Inquisição. É bem verdade que logo após 1517, aonde Martinho Lutero ele afixa as 95 teses na Igreja do Castelo, né? A contra-reforma, a voz católica se opondo ao que tinha sido falado, pregado, escrito, que inclusive muitos desses escritos foram inseridos no Index Librorum Prohibitorum, inclusive esse livro, este escrito de Erasmo de Roterdã, né? A Inquisição ela recebe, digamos, um intensivo para um retorno que ainda perdurará por alguns séculos. Inclusive, houveram algumas visitações inquisitoriais para a colônia lusitana aqui na América, né? Ora, esses intérpretes das coisas divinas estão sempre prontos a acender-se como a pólvora. Têm um olhar terrivelmente severo e, em poucas palavras, são inimigos muito perigosos. Mas, se vós recusais a retratar-vos, condeno-vos logo como hereges. O que aconteceu com Savonarola, o que aconteceu com John Hus, o que aconteceu com Giordano Bruno, o que quase iria acontecer com Galileu Galilei, o que possivelmente iria acontecer com Martinho Lutero, o que aconteceu postumamente com Wycliffe, aonde seus restos foram exumados e tocado fogo, né? E mostrando essa cólera, chamando de herege, de ateu, ou ainda heresiarca, né, o pai dos hereges, consegue fazer tremer os que não concordam com eles. E isto, né, enquanto cristão, são páginas negras onde nós não devemos simplesmente dizer não, não aconteceu. Aconteceu sim. O importante agora é saber que a partir de agora nós temos que trilhar um novo tempo, um novo caminho, se assemelhando cada vez mais com os princípios singelos dados por Jesus em seu Evangelho e procurar ser cada dia um homem e uma mulher melhor, procurando refletir a luz, seres de luz. Porque se você percebe esta fala, irá entender que certa vez Jesus, né, resgatou a um povo registrado nas Sagradas Escrituras, colocando-os agora em um contexto de luz, porque Ele é luz. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de dar o seu like ou dislike. Se inscreve em nosso canal e divulgue para seus amigos, parentes, estas aulas que certamente irá contribuir na reflexão desta temática. Ainda teremos mais 2 aulas sobre Lutero e entraremos na reflexão em outras perspectivas, né, de interpretação bíblica. Haja vista que o movimento, não é, ou a reforma religiosa, ela já nasce na Europa fragmentada, o que não acontece com a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que não há tantas, digamos, rupturas. Quando nós olhamos para a Igreja Reformada, ao meu ver, eu encontro um grande vitrô, né? Então, no mais, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.